Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula. Meu nome é Lucas Gabriel, seu professor de matemática aqui do Matemática Superior. É um prazer imenso estar aqui com vocês em mais uma aula, em mais um momento aqui do nosso querido curso. Hoje nós teremos a incrível missão de resolver questões da nossa querida banca IBAD sobre o assunto de matrizes e determinantes. Bom, essa primeira parte vai ser matrizes e determinantes. Porém, contudo, todavia, nós teremos aqui dois blocos, certo? Então vai ser um bloco onde a gente vai trabalhar com matrizes e determinantes e um segundo onde nós iremos entrar aí com sistemas lineares. Então hoje nós vamos resolver questões de três assuntos da nossa querida banca. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, tá? A casa, a casa do Matemática Superior está sempre aberta para novos professores. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já aproveita e faz a sua inscrição, tá? Que ajuda bastante aqui nos nossos números. E se você está se preparando para concursos, nós temos muitas lives que a gente vai fazer nas próximas semanas, né? A gente tem a live do IFE do Piauí, do Ceará, o próprio concurso da Seduc Ceará. Você está estudando para outras prefeituras, quem sabe é próximo concurso da Prefeitura de São Paulo, ou concursos estaduais também. Não esqueça de clicar aqui na descrição e se inscrever no Matemática Superior. Melhor curso de matemática para professores. Maior não, mas o melhor. Nós vamos aqui dar início aqui à nossa aula e eu separei aqui muitas questões para a gente resolver, tá? Todas as questões são de concursos de professor, certo? Então já separa papel e caneta que a gente vai começar. Segue a vinheta. Vamos embora. Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula. Meu nome é Lucas Gabriel, seu professor de matemática aqui do Matemática Superior. Vamos aqui resolver questões da nossa querida banca IBAD. Vamos começar aqui resolvendo questões de matrizes e determinantes. Tudo bem? Vamos aqui para a nossa leitura, nosso primeiro item. IBAD 2022. Considere a matriz A e a sua transposta AT. A soma de A mais AT é igual a... Bom, ele começa esse item falando de matriz transposta. Então vamos começar aqui falando de transposta. Transposta de uma matriz é quando nós trocamos a posição dos elementos de uma matriz. Então, se, por exemplo, você tem uma matriz A, cujo elemento 1, 2, ele é, por exemplo, 4, na sua transposta, vai ser o elemento 2, 1, segunda linha, primeira coluna. Da mesma forma, se a matriz A é uma matriz 2 por 3, a sua transposta vai ser uma matriz 3 por 2. Você vai trocar de posição, linhas e colunas. Até aí, tudo bem, né? Mas na prática, você não vai ficar fazendo esse tipo de cálculo porque é muito trabalhoso. O que você vai fazer aqui é o seguinte: você vai trocar linhas por colunas. As linhas vão virar colunas e de forma ordenada. Assim você vai conseguir realizar ali o cálculo da transposta de uma forma muito mais simples, certo? Além disso, tem uma observação também: os elementos da diagonal principal, ou seja, os elementos cuja linha é igual à coluna, não se alteram entre a matriz e a transposta. Então, o elemento A11, o A22, o A33, eles continuam os mesmos, sempre na matriz original ou na sua transposta, tá bom? Então, eu vou colocar essa observação aqui também, que eu acho pertinente.
os elementos linha igual coluna, não mudam de posição. E esses elementos, linha igual coluna, são os elementos da diagonal principal. Pois bem, agora a gente vai fazer o cálculo em si. A gente já fez aqui a nossa revisão. Vamos agora calcular. Matriz A é 2, 3, 4, 5. Adorei a matriz. Então, a matriz A, 2, 3, 4, 5. A sua transposta, você vai, ó, permutar linhas por colunas. Eu vou colocar assim para ficar mais fácil de visualizar. Agora aqui o marca-texto, ó. Viram? Assim fica muito mais fácil. Opa, vamos alterar aqui, ó. Marca-texto amarelo e caneta. Então a soma da matriz com a sua transposta. Bom que ele não pediu nem multiplicação, né? Ele pediu soma, que ainda é mais fácil. Vai ser 4, 7, 7, 10. Alternativa letra E. Bom, aqui para vocês copiarem. Momentinho para vocês tirarem aquele print, copiarem, ficarem à vontade, alguma observação. Aqui também. Agora comentar aqui um pouquinho. Só foi possível realizar a soma de uma matriz com a sua transposta porque são matrizes quadradas. Tá? A matriz A ela é uma matriz quadrada e, consequentemente, a sua transposta também será. Porque você só pode somar matrizes com dimensões iguais. Então, a linha tem que ser igual, a coluna tem que ser igual. E no momento que você faz a transposição, você permuta as linhas pelas colunas. Então, o único jeito de você somar uma matriz com a sua transposta é se você estiver trabalhando com matrizes quadradas, tudo bem? Então, fica aí uma observação, uma curiosidade. Bom, terminamos aqui o nosso item, tá? Em cada questão a gente vai tentar fazer uma pequena revisão, tá bem? Vamos aqui para mais uma. Esse item aí, ó, IBAD. Vamos para a leitura. IBAD 2020. Considere a matriz A. Ok? Então a gente tem matriz com trigonometria e as seguintes proposições. Aí já entra raciocínio lógico. Se Paris está na França, então o determinante de A igual a zero. Ótimo. Aí tem as proposições, né, tal. Então, entre as 4 proposições acima, o rol completo das proposições corretas é rol. Adoro que ele utiliza palavras muito boas, né? Rol é sequência crescente ou decrescente, né? Ótimo. Bom, então, numa mesma questão, ele colocou matriz, né, determinantes, trigonometria e também um pouquinho de raciocínio lógico, né? A gente tem que saber ali quando que a proposição é verdadeira ou falsa. No caso, é um sim, então. Então, a gente vai ter muitas coisas aqui para revisar. Para começar, a gente vai fazer o determinante da matriz A. E aí eu vou jogando ali um pouquinho na nossa revisão de lógica proposicional, no caso ali do sim então, quando que o sim então é verdade, quando que ele é falso. Vamos lá então. Primeiro aqui calculando o determinante de A. Determinante de A.
Então, vamos pegar aqui a matriz, seno, cosseno. Aqui é menos cosseno. E embaixo é seno, né? Isso. Perfeito. Agora a gente vai fazer aqui o cálculo do determinante. Determinante é o produto da diagonal principal pela sua secundária. Vou pegar aqui a régua para ficar mais bonitinho. Então, seno vezes seno vai dar seno ao quadrado. Aqui vai dar menos cosseno ao quadrado, x. Então, o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Seno ao quadrado de x menos cosseno. Essa daqui, molezinha, deu a relação fundamental da trigonometria. Velha conhecida dos professores de matemática. Isso aqui é constante, sempre dá 1. Então, olha que legal, a gente tem uma matriz que não importa o valor de x que você estiver colocando ali, ela sempre vai dar 1. Ótimo. Com isso, a gente já consegue analisar as proposições. Ele fala determinante igual a 0, igual a 1, e ele quer saber ali o rol das sequências das proposições corretas, né? As verdadeiras. Bom, para começar, um sim, então, ele tem ali os seus valores lógicos definidos, né? Nas duas proposições, são proposições compostas, e você tem ali a tabela verdade do sim, então, certo? O sim, então, ele só é falso quando você começa com uma premissa verdadeira e conclui algo falso. Se você está fazendo verdade, se verdade, então verdade, verdade. Se verdade, então falso, falso. Se a sua premissa for falsa, não importa se a sua conclusão é verdadeira ou falsa. A proposição vai ser considerada uma verdade em valor lógico, tá? Isso dá até um pouco de confusão quando a gente trabalha com raciocínio lógico, mas é porque a gente pensa, se a minha premissa é falsa, como que eu posso considerar que tudo é verdadeiro, né? Mas se você for para a aula de raciocínio lógico do curso, eu explico com mais detalhes do porquê disso. Porém, a gente tem esse valor lógico. O sim, então, ele só é falso quando você tem uma premissa verdadeira e você conclui algo falso. Tá? Porque a ideia é que se você começar com algo que é verdade, você tem que concluir uma verdade. Né? Então, vamos analisar aqui. O sim, então, se for sim, então, vamos ver. Verdade. Falso. Verdade. Acabou apagando, né? Vou colocar aqui de novo. Então agora a gente vai analisar as proposições, sabendo que o determinante dessa matriz ele é igual a 1, que nós já calculamos aqui. Bom? E aí ele fala dos estados, né? Se Paris está na França, verdade. Então, o determinante A é igual a 0. Falso. Então, isso aqui vai nos dar um valor lógico falso. Que a minha premissa é verdadeira e a minha conclusão é falsa. Se Paris está na Inglaterra, falso. Então, o determinante é igual a 1. Verdade. Se eu começo com algo que é falso, o meu sim, então, o conjunto da obra é verdadeiro. Se Paris está na França, verdade. Então, determinante é igual a 1. Verdade. Isso aqui, então, é verdadeiro. Se Paris está na Inglaterra, falso. Nem preciso fazer o outro, não. Se falso, então falso. Então, minha proposição possui um valor lógico verdadeiro.
Então, gabarito, quais estão a sequência corretas, 2, 3 e 4. Letra E. E aí fechamos aqui. Apesar de ser uma questão que envolvia 3 assuntos, acabou pegando 3 assuntos num nível de dificuldade relativamente fácil, tá? Quem estuda determinantes sabe que determinante de matriz 2x2 é bem tranquilo. A relação fundamental da trigonometria, é um dos assuntos mais tranquilos também. E você saber o valor lógico das proposições compostas básicas, que é conjunção, disjunção exclusiva, condicional, bicondicional, ela também é a parte mais básica ali do nosso conteúdo. Então também foi algo relativamente tranquilo. Tudo bem? Fechamos aqui mais uma. Aqui agora a gente tem uma questão teórica para a gente resolver. Vamos lá, vamos para a nossa leitura? Sobre a propriedade determinante de matrizes, é correto afirmar que... Aí ele fala algumas propriedades, né? No caso aqui, 4 são falsas e uma é verdadeira. Eu vou tentar fazer as justificativas com vocês, eu não vou me alongar muito, porque o correto, matematicamente falando, perdão, seria eu fazer a demonstração delas para vocês. Mas aí isso levaria muitas luas, né? Eu fazendo de cada uma delas. Então só vou comentar e falar, ó, ela tá errada por causa disso, certo seria tal coisa. Tá bem? Que eu acho que é o pertinente aqui para o nosso item. Tudo bem? Vamos lá então. K vezes determinante de A é igual a determinante de K vezes A para todo K. Bom, essa aqui é falso. Tá bem? Porque o certo seria você colocar aqui determinante de K vezes A é igual a K elevado a N vezes determinante de A, onde N é a dimensão da matriz. Dimensão de A. Ou seja, quando você quando você pega um fator comum de uma matriz e você tira ele, você, na verdade, você tira elevando a uma potência, tá? É diferente. A multiplicação de matrizes, claro, de um escalar para uma matriz, todos os elementos são multiplicados. Mas em determinante, quando você bota em evidência por filas, ou linhas, ou colunas, tá bom? Então, se você tem uma matriz 3x3, você tem 3 filas, ou você tem 3 linhas, ou você tem 3 colunas. Ok. Então, se você bota o 2 em evidência nas 3 linhas, você está tirando 2, 2, 2. Então, você está tirando 2 3 vezes. 2 ao cubo, 8. Então, é essa a ideia, tá bom? Dessa propriedade matriz. Tá vendo? Aí só o comentário já deu um tempo. Imagina fazendo a demonstração disso. Nossa mãe. Essa daqui. Determinante de A é diferente do determinante da transposta. Ele não especifica qual é a matriz, então falso. Porque se você pegar igual a matriz identidade, só você pegar a matriz A igual a matriz identidade. Tá? Porque no caso, a matriz identidade, a transposta é a mesma. Então, o determinante da matriz vai ser igual ao determinante da transposta. Ele está falando que é para todo A, não é igual para todo A. A identidade é o exemplo que dá errado. Tem também a matriz nula. A matriz nula também não dá certo. E a gente poderia pensar em várias outras matrizes. Na real, a gente tem infinitas matrizes. Qualquer matriz diagonal, qualquer não, mas se eu tiver pelo menos no campo de aplicação das matrizes 2x2, isso eu posso afirmar com certeza, porque é o produto da principal para a secundária. Na real, você pode fazer qualquer matriz diagonal, porque as diagonais são triangulares. Ótimo. As teorias me salvando na aula. Qualquer matriz diagonal, o determinante dela é igual ao determinante da sua transposta. Tudo bem? Então, isso não é válido para nenhuma matriz diagonal. Ela tem isso aí. Aí vamos para a letra C. A letra C, ele fala que para todo sistema linearmente independente,
geradora de uma matriz qualquer A tem esse determinante A diferente. Essa aqui também é falsa, porque o que está falso é isso daqui. Ele fala que, na verdade, o determinante de A ele é diferente de zero. Vamos aqui falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de sistema linearmente independente, ele está falando ali de vetores. Quando a gente pega um sistema, a gente consegue dividir ele em matriz incompleta, a matriz coluna que tem os seus coeficientes, né? As variáveis, perdão, variáveis, e você tem a outra matriz que fica do outro lado da igualdade. Até aí tudo bem. Essa primeira matriz que ele está falando, geradora da matriz qualquer A, né? A matriz geradora do sistema, que é onde você trabalha com a base vetorial, essa matriz, quando você trabalha com o determinante dela, você tem que, se o determinante for diferente de zero, ela vai ser linearmente independente. Então você não vai ter casos ali dela ser retas concorrentes, né, retas paralelas, coincidentes. Você não vai ter isso, nem em planos. Então, linearmente independente significa que o determinante é diferente de zero, significa que o sistema tem solução, tá? Então, seria isso, tudo bem? O linearmente independente significa que o sistema tem solução. E o sistema sem solução quando o determinante é diferente de zero. Quando o determinante é igual a zero, é um sistema linearmente dependente. E aí você tem, é o contrário, é dependente. E aí você tem um sistema que pode ser infinito ou impossível. Aí você tem aqui o outro, k elevado a n vezes determinante de A é igual a, onde n é a dimensão, essa aqui é a verdadeira, é o nosso gabarito. E essa aqui também vai ser, obviamente, vai ser falsa, porque o determinante de uma... Opa, acabei... O determinante de uma matriz identidade sempre vai ser igual a 1 para qualquer ordem. Eu não falei muito aqui da letra D, tá, galera? Porque, no caso, eu já falei ali em cima. Tá bem? Então, já tá falado aqui em cima. Já tá falado lá em cima. Então, já tá até na A, eu falei da D. Pra você ver como são as coisas. Eu não reparei na D, gente. Eu fui fazendo assim, não, gente. Na verdade, o certo da A é esse. Se eu tivesse lido todas as alternativas, eu teria feito o link. Ó. O certo, na verdade, é a D aqui. Ó. Mas tudo bem. Não tem problema. O objetivo foi cumprido mesmo com as situações. Ótimo. Fizemos 3 questões, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, isso. Para encerrar o nosso bloco, vamos fazer mais uma aqui e a gente fecha esse bloco, tá bom? Vamos para a nossa leitura. Marca a alternativa que apresenta a sentença correta sobre as propriedades de matrizes transpostas e inversas. Né? Vamos lá. Vamos aqui. Vermelho. A matriz A é igual a matriz transposta? Falso. Porque, nossa, toda matriz A é igual a matriz transposta? Não. Isso aqui a gente nem precisa fazer, né? Pega a matriz do primeiro exemplo lá, a primeira questão que a gente fez. Deu diferente. Agora a letra B. A letra B, vou fazer a conta aqui rapidinho. A letra B é o nosso gabarito, tá? Vamos ver aqui a nossa propriedade. Vamos falar um pouquinho da nossa propriedade. Como o nosso gabarito, eu vou colocar com as cores bonitinhas, sem ser o de vermelho, tá bom? Vamos ver aqui a nossa propriedade. Quando você calcula o produto de duas matrizes e depois a transposta, isso que se equivale a você calcular a transposta de B e multiplicar pela transposta de A. Ou seja, você tem aqui uma troca de posição. Ué, hoje... Ih, caramba, tá difícil acertar o vermelho. Posição. Então, quando você pega essa matriz aqui, A vezes B vezes C, e aí você calcula a transposta,
você primeiro vai tirar o primeiro parêntese. Então você vai calcular a transposta daqui e daqui. Então você vai trocar o C de posição, né? E aí você vai ter aqui A vezes B transposta. Agora você vai calcular a transposta daqui e daqui. Isso aqui vai ficar C transposta, B transposta, A transposta. Tá? Então você troca todo mundo aí de posição e aí dá certinho. Tá? Bem interessante. Então, você tem essa propriedade, quando você vai aplicando ali uma por uma, você chega ali num resultado. Bem tranquilo. As outras, galera, aí que tá o ponto, tá? As outras, elas... não tem nem o que falar. Ó. A letra C. Eu vou falar aqui com vocês pra gente se ver e depois vocês vão dar uma lida. A letra C, ela... você está falando que a soma você transforma num produto. Não tem nada de matriz que fala isso. Tá? A transposta sendo transformada num produto. Não tem nem o que comentar. Tá? E a D, ela tá com um errinho. O errinho da D, essa aqui eu posso até comentar. Essa aqui é falsa, essa aqui é um completo absurdo, tá? Essa aqui também é F, tá? Porque o certo é ser igual a matriz identidade, então tem esse A aqui, tá bom? E aqui, falso também, porque não existe a operação de divisão em matrizes. Então, gente, não temos a operação de divisão em matrizes. E ele coloca ali uma barrinha indicando a divisão. A gente não tem essa operação, tudo bem? Por isso que esse item está falso. Tá? Bom, encerramos por aqui. Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua presença. Até a próxima. Valeu. Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado aí desse último bloco. Foi um bloco bem bacana, a gente resolveu algumas questões e fizemos revisões bem específicas aí para o nosso concurso, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho agora do Matemática Superior, que tem sempre alguns professores que me pedem as informações do curso, então eu vou falar bem rapidinho, tá? O curso Matemática Superior, ele serve para te preparar para a parte específica de matemática, tá? Então é um curso que eu costumo dizer que é de professor para professor. Tudo que eu queria ter numa preparação dos meus concursos que eu disputei, eu idealizei e coloquei aqui no curso Matemática Superior. Então, o que nós temos? Nós temos aqui no curso um material teórico com e sem anotações, perfeito para você fazer revisões e fazer as anotações em cima dele. Nós temos listas no formato de impressão com questões específicas de concurso do magistério. Então você não precisa ficar procurando questões na internet. Você só pegar aqui o nosso material, resolver e tirar suas dúvidas diretamente comigo, pelo nosso canal. E além disso, a gente tem uma plataforma completa, com lives exclusivas para membros do curso. Nós não temos só essas lives abertas, como a que você está vendo. O curso também tem lives exclusivas para membros, além de uma plataforma onde fica totalmente organizado tudo que nós fazemos. Além disso, o Matemática Superior ele já acumula aprovações, desde concursos do Acre, Paraná, São Paulo, Minas, Espírito Santo e por aí vai. Hoje mesmo eu recebi mensagem assim, de professores agradecendo, falando que o curso é muito bom, falando que está ajudando na preparação para o IFE. Nós temos também preparações para o IFE, IFE Ceará, IFE Piauí. Nós temos preparações para concursos estaduais. Temos a preparação para o Profimate. A gente fez a preparação de 2025. A gente vai fazer agora, mais alguns próximos meses, a preparação para o ENA 2026. E é isso. O Matemática Superior ele é um curso que vai te preparar para aquilo que você desejar fazer. Sem você ter que ficar pagando um curso para o concurso tal, aí vai abrir o outro de prefeitura, pô, vou ter que pagar um outro curso. Não. O Matemática Superior, ele vai te ajudar
para qualquer específica de matemática para professores. E nós funcionamos através de assinaturas. Você pode escolher entre a assinatura mensal, que é sem fidelidade, ou seja, você vai renovando mês a mês, tá? Ou você pode receber os pacotes, da de 6 meses e da de 1 ano, e conseguir um bom desconto, tá? Então, ao invés de você pagar R$ 69,90 no pacote mensal, por 6 meses, a sua mensalidade fica de R$ 56,00 e 1 ano, R$ 46. Mais barato que uma pizza. Isso para você ter acesso a um curso onde tem material teórico, listas, lives exclusivas, tira dúvida direto com o professor. É um curso realmente completo. Desde a sua preparação para o seu primeiro cargo público, até a sua preparação para o mestrado do Profimate, o seu segundo cargo público, e depois o seu IFE, e por aí vai. Então, se você quiser fazer a inscrição aqui do nosso curso do Matemática Superior, você tem um link aqui na descrição, que já vai te direcionar direto aqui para as opções de assinaturas, tá bom? O acesso é imediato, você adquirindo, você já recebe no seu e-mail o link de acesso. Ou, se você quiser, você também tem um contato que você vai falar diretamente comigo. E aí você pode tirar suas dúvidas, perguntar, fique à vontade, tá? Geralmente nós respondemos no mesmo dia. A não ser quando o professor manda mensagem 1 hora da manhã, aí te deixa pro próximo, tá bom? De qualquer jeito, gente, muito obrigado pela sua atenção. Vamos aí pro nosso próximo bloco. Segue a vinheta. Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos continuar aqui resolvendo questões de matrizes determinantes da nossa querida banca IBAD. Vamos lá. A alternativa que apresenta a sentença correta acerca das propriedades de matrizes transpostas e inversas. Vamos lá? A letra A, vamos começar por ela é falsa. Porque a propriedade correta, vamos aqui, a propriedade correta é que a transposta da transposta é igual à matriz original. Essa aqui é a propriedade correta. Tudo bem? Quando você troca linhas por colunas e depois você troca novamente linhas por colunas, você volta para a sua matriz original, não para a transposta dela. Vamos analisar a próxima. A vezes a sua inversa é igual a inversa vezes A. Essa aí está certinha. Tudo bem? Vou colocar aqui agora a propriedade que tem a ver com isso. Vou colocar até de outra cor a propriedade. Propriedade é o próprio conceito de matriz inversa. Como que é o conceito de matriz inversa? Uma matriz vezes a sua inversa é igual a inversa vezes a sua matriz, que é igual a I, onde I é a matriz. Identidade. Então, sim, a matriz vezes a sua inversa é igual a inversa vezes a sua matriz, porque ela dá sempre igual à matriz identidade. Esse é o conceito de inversa. O conceito de inversa é, quando você multiplica a inversa pela matriz original, não importa a ordem, tá? Sempre vai dar o resultado, a matriz identidade. Aí nós temos as outras, inclusive essa daqui a gente falou na nossa última questão, tá? No último bloco. Tá errada porque o certo é ser ao contrário. Então, o certo é ser ao contrário. Essa propriedade, ela aparece muito em questões, tá? Essa daqui tá falsa também, porque não existe nada que fale, tá, gente, de juntar somas com trocas e produtos. Não temos, tá? Eles insistem nisso. E aqui você tem essa outra propriedade. E é importante a gente destacar isso. Ele fala que a transposta vezes a inversa de B é igual a B vezes a transposta de A. Cara, isso aí tá errado de muitas maneiras, porque você não é você trocar de posição e você vai ter a inversa, cara. Não tem nada a ver, tá? Isso aí tem nem o que falar, entendeu? Porque se eu pegar essa igualdade
eu fosse majorando, eu fosse multiplicando pela inversa de B, a gente ia chegar em coisas muito absurdas. Essa também tá falsa também. Vamos colocar aqui o F. Tem algumas que não são nem parecidas com propriedades de transpostas e tudo mais, então a gente nem coloca um comentário. É simplesmente ali coisas absurdas. Tudo bem. Vamos aqui para mais uma? Aqui agora a gente vai para uma questão de 2019. Vamos aqui para a nossa leitura da Banquibate. Marque a alternativa que apresenta os valores de x e de y para que as matrizes sejam inversas. Aqui a gente vai utilizar a propriedade de inversa que nós vimos até na última questão, propriedade. Uma matriz. Eu tô errando a cor direto, né, gente? Tô vendo aqui, ó. E olha que eu estou usando óculos. Uma matriz vezes a sua inversa é igual a matriz identidade. No caso aqui, em qualquer posição, tudo bem? Então, a gente vai fazer a conta ali do lado, tá? Porque, enfim, aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Vou pegar aqui a matriz A, que é 3x24. Vou multiplicar pela matriz B, é 2 quintos menos 1 décimo, menos 1 quinto, y, isso é igual a 1001. Você vai separar agora linhas e colunas. E agora vamos fazer as multiplicações. 3 vezes 2 quintos vai dar 6 quintos. X vezes menos 1 quinto vai dar menos x sobre 5. 3 vezes menos 1 décimo vai dar menos 3 décimos. Mais x vezes y. 2 vezes 2 quintos vai dar 4 quintos. Vou colocar aqui melhor. Aqui vai dar menos 4 quintos. 2 vezes menos 1 décimo vai dar menos 2 décimos. Mais 4y. Isso aqui tem que ser igual à matriz 1, 0, 0, 1. Bom, aqui agora a gente vai escolher os termos mais fáceis, né? Vou pegar aqui com marca-texto, ó. Nós vamos pegar essa daqui, que só tem aqui o x. E vamos associar o 1. O que ele pediu aqui? Ele pediu os valores de x e de y. Tá bom, ótimo. Então não pediu nada com x e com y, só isso. E agora aqui de verde mais clarinho, ó, essa daqui só tem um y aqui sozinho. Vamos trabalhar com essa daqui. Com 1 aqui também. Então vai ficar, aqui é 6 quintos menos, então vai ficar 6 menos x sobre 5. Igual a 1. Quem diga que 6 menos x é igual a 5. Aí trocando aqui de posição, né? Ficando x igual a 1. Será que com isso já dá para resolver? Não tem duas alternativas, né? Então, aí fica a outra menos 2 décimos. Mais 4y igual a 1. 4y igual a 1 mais 2 décimos. 4y
é igual a 12 décimos. Faz a divisão. 3 vezes 4, 12. 3 décimos. Tem essa alternativa? Tem 1 e 3 décimos. Alternativa letra A. Questãozinha boa, né? Fizemos aqui a multiplicação. O que dava ali um pouquinho da demora era justamente como é que se diz? As frações, né? Que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de calcular, justamente para que a gente não cometa erros ali de operações e tudo mais. Mas tirando isso, é fazer a multiplicação, comparar com a matriz de identidade. Sempre lembrando que o produto da matriz pela sua inversa dá a identidade, não importa a ordem. Então, se a gente trocasse ela de posição, e escolhendo aquela que dá a conta mais fácil. O elemento localizado na primeira linha, segunda coluna, tinha x vezes y. Acaba que não iria ajudar muito. Bom, vamos aqui para a próxima. Aqui, ó, agora a banca IBAD. Vamos aqui, Prefeitura de Manaus, mais um item. Vamos para a leitura. A gente só hidratando um pouquinho a garganta. Beber água é importante. Vamos lá. O nutricionista responsável pela alimentação saudável da rede de Manaus aconselhou que 3 nutrientes fizessem parte do cardápio diário dos alunos. Ele identificou esses nutrientes em 4 frutas. Na tabela a seguir, tem-se a quantidade desses nutrientes em miligramas presentes em cada uma das 4 frutas. E na segunda tabela, o percentual de cada fruta que contém uma porção que o estudo aconselhou que fosse servida. Dessa forma, a quantidade de nutrientes 3 que estão presentes em 1 kg da porção é de. Bom, em 1 kg da porção, aqui ele dá a porcentagem, né? Então aqui é uma questão que ele está pedindo a multiplicação de matrizes. Porque se a gente fizer, ó, se a gente pegar essa linha e multiplicar por essa coluna, aqui no caso as linhas indicam os nutrientes, então é nutrientes por quem? Vamos lá, por o A são as frutas. E aqui são as frutas por porcentagem. Quando eu faço a multiplicação dessas matrizes, frutas são, ó, fruta, então vai ficar nutriente por porcentagem. A matriz produto é uma matriz com os nutrientes e a porcentagem, né? No caso aqui o produto, né? Não, aqui é a quantidade. Não é porcentagem, não, é quantidade. Ele colocou na segunda tabela o percentual de cada fruta que contém uma porção. Percentual de cada fruta, aqui é quantidade, né? É porcentagem não, perdão. O termo certo não é isso, não. O termo é quantidade. Então ele vai me dar aqui as quantidades, né, nutrientes de cada, no caso, fruta, né? Então a gente vai ter aqui o nutriente 3, quando a gente for fazer a multiplicação, ele vai me dar a quantidade de nutriente 3 quando a gente faz ali esse pedido. Quando eu faço ali a multiplicação, o nutriente 1 alinha pelas porcentagens, ele vai me dar a quantidade de nutriente 1. Quando eu faço a multiplicação da segunda linha, ela vai me dar a quantidade de nutrientes 2. E por aí vai. Então ele quer saber a quantidade de nutriente 3. Então, é isso. É só multiplicar a terceira linha pela matriz ali coluna, tá bom? O segredo disso daí, para vocês entenderem, tá? Para vocês entenderem essa conta ali que eu fiz, tá bom? Quando eu pego uma matriz, por exemplo, 2 por 3, eu multiplico para uma matriz B 3 por 4, a matriz produto, eu posso multiplicar porque esses elementos são iguais. Esse 2 e esse 4, você herda eles da matriz produto. Tá? A matriz produto herda de cada uma delas. Só que seus significados também são herdados. Então, se essa primeira matriz, tá?
Se a primeira matriz, A, é uma matriz nutriente por o quê? Por fruta. E a matriz B é uma matriz fruta por quantidade. Quando eu faço o produto, fruta, fruta, são iguais. Vai ser nutriente por quantidade. Então ele pediu a quantidade de nutrientes, é só fazer o produto, tá bom? Só que aqui a gente vai fazer o produto em porcentagem, tá, gente? Então vai ser 140, 35% de 145, por aí vai. Então, a gente vai fazer 145 vezes 35%, sem massagem, somado com 225 vezes 25%, sem massagem de novo. 190 vezes 30%. E por último aqui, 260. Essa aqui é a mais fácil, né? Essa aqui é a única que eu não vou nem precisar mexer com as outras. Foi aqui, foi aqui, foi aqui. 26. Tá. Agora essas eu vou dividir por 5, tá bom? Eu vou dividir por 5 em cima e embaixo. Para facilitar um pouquinho a minha vida e ela continuar com o mesmo denominador, tá? Não vou fazer corte de zero, não. Então vai ficar 145 vezes 7 sobre 20. Vai ficar tudo sobre 20, né? Então já vou apagar aqui. Aí vai ficar mais 225 vezes 5. 190 vezes 6. Tudo isso sobre 20. Mais aqui esse 26. Malandro. Então, ó, 145 vezes 7. Agora essa parte não tem muito que a gente fazer, tá? É fazer continha. 225 vezes 5. 190 vezes 6. Agora soma isso tudo. 1.140 com 1.125, somado com 1.015. Vai dar 3.280. Graças a Deus que ele é divisível por 20. Divide agora por 20, vai dar 164. Soma com 26. 190. Alternativa, letra C. Então, fizemos aí uma questão que o nosso texto, o texto era bem confuso, né? Mas aí eu acho que essa dica de você pegar a linha da primeira e a coluna da segunda, e essa ideia da multiplicação, ela herdar, né? Ela herdar essas características, ajuda muito para aquilo que a gente tem que fazer, certo? Então aí a gente entende até o porquê da operação de matriz ela ser feita dessa forma, do produto, da gente fazer um produto e depois um somatório. Porque aí você consegue pegar essas tabelas e consegue organizar dessa maneira tudo mais. Muito bom. Então, deu aí uma noção muito boa. E para quem quiser copiar, é realmente uma questãozinha aí bem interessante aí para a gente resolver. Mais uma aqui. Agora aqui, ó, matrizes determinantes adora trigonometria, tá? Então, vamos aqui para mais uma que envolve trigonometria. Essa a gente vai trabalhar um pouco com o conceito de ciclo trigonométrico, essa parte toda assim, tá? Vamos para a leitura. Calcule o valor do determinante.
Tá, a gente não vai sair multiplicando do jeito que tá, porque nenhum desses ângulos são iguais. Mas a gente tem, por exemplo, alguns ângulos bem interessantes aí. Vamos então para esse começar com o seno de 122. Vamos lá. Seno de 122. Aqui o certo é fazer uma redução de quadrante e tudo mais. A gente vai fazer isso primeiro, a gente vai reduzir o quadrante para saber onde que ele está localizado, qual o seu valor que ele é referente no primeiro. Então eu vou fazer primeiro uma redução de quadrante para descobrir qual é o seu valor com base no arco do primeiro. Vamos lá. Redução de quadrante. Seno de 122 é igual ao seno, vai ser uma redução do segundo para o primeiro quadrante. A gente faz aqui 180 menos 122. Vai dar seno de 58 graus. Tudo bem. Isso aqui nós fizemos uma redução de quadrante. Eu vou parar por aqui. Olha só, caso eu precise fazer alguma outra coisa, eu faço. Mas por enquanto eu vou parar desse jeito. Caso eu precise, eu tenho esse espacinho aqui para trabalhar. Mas tem como transformar esse seno em cosseno, tem como fazer muita coisa. Esse 392, a gente não vai fazer uma redução de quadrante, a gente vai fazer a primeira representação positiva. Eu vou tirar 360 graus. Então, cosseno de 392, ele vai ser igual ao cosseno de 392 menos 360. Então, eu vou tirar aqui. Vai dar 32. 360 menos 392 é 32. Então, isso aqui é igual ao cosseno de 32 graus. Isso aqui a gente chama na trigonometria de primeira representação. Então, nós já temos aí algumas coisas interessantes, né? Nós já temos aqui o nosso determinante. Ele pode ser escrito dessa forma aqui. Cosseno de 34, seno de 56. Aqui é o seno de 58. E aqui é o cosseno de 32. Tá? Mas será que ainda dá para fazer alguma coisa? O negócio é que esses senos e cossenos estão dando valores muito diferentes. Eu vou pegar então e eu vou fazer os senos se tornarem cossenos, tá? Então a gente vai mudar ali, ou pode pegar o cosseno e virar seno, tanto faz, tá? Você escolhe, você decide. Mas nós vamos fazer todo mundo virar cosseno, ou todo mundo virar seno, para eu saber aí o que acontece, né? Porque ali tá seno vezes seno, cosseno vezes cosseno. De repente a gente pode achar alguma coisa útil, tá? Então eu vou fazer todo mundo virar cosseno e vamos ver. Como que eu vou fazer isso? A gente tem uma propriedade, né? Bem interessante. De propriedade? Não sei se é propriedade, se é proposição, agora esqueci o nome. Tá? O seno de um ângulo, ele é igual ao cosseno de 90 menos o ângulo, enquanto o cosseno de um ângulo é igual ao seno de 90 menos ele. Isso aqui é especialmente útil quando a gente trabalha com o primeiro quadrante. Lembra da tabela seno de 30, quando a gente faz 1, 2, 3, 3, 2, 1, aquela tabelinha? Você não reparou que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60? E o cosseno de 30 é igual ao seno de 60? Porque eles são ângulos complementares. Isso aqui trabalha com ângulos complementares. Complementares.
tá? Então, ângulos complementares você pode trocar. Aí o seno vira cosseno, o cosseno vira seno. Interessante, né? Interessante, interessante. Tá, e aí o que que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer é muito simples. A gente vai pegar aqui o seno de 58. Tá, aqui, ó. O seno de 58 graus. Ele vai ser o cosseno de 90 menos 58. Esse é o cosseno de 32. Hum, já tem um 32 ali, ó. E o outro é 56. Você podia fazer também com o cosseno, tá, gente? Podia fazer o contrário. Essa aqui vai dar o cosseno de 34. Olha só. Agora as coisas finalmente estão fazendo sentido. Então, quando você transforma todo mundo, aí vira cosseno. Faltou aqui ó, a bolinha. Cosseno 34. Seno de 56, que é cosseno 34. Seno de 58, que é cosseno 32, cosseno 32. Aí esse determinante, ele vai dar zero. Se você for calcular, pode calcular assim. Aí ele vai zerar. Alternativa, letra B. Então acabou que foi um item que a gente precisou de muitas artimanhas. A gente precisou ali transformar, né? Fazer redução de quadrante, fazer a primeira representação. Falei que ia fazer desenhos, né? Mas não precisamos. Joguei só as relações. E no final ainda fazer ainda uma... Utilizar ângulos complementares, né? Isso é muito útil, os ângulos complementares, quando eles são do primeiro quadrante. Mas você pode utilizar isso para qualquer tipo de arco, tá? Mesmo se o arco ele for 120 graus. Então seria 90 menos 120, seria menos 30. Daria o valor negativo, mas dá ali no mesmo, tá? Muito bom. Chega agora o nosso último item, tá? Último, isso mesmo. Vamos aqui para o último item do nosso bloco. Considere as matrizes A e B quadradas de ordem 2. Muito bom. Vamos colocar aqui então, ó. Nossa ordem é 2. Determinante de A é 10, determinante de B é 2. Então, quanto que é o valor dessa coisa linda? A gente vai aplicar uma série de propriedades aqui, tá? Aqui eu vou enumerar as propriedades. E aqui os cálculos. Primeira propriedade, o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. Vamos só separar aqui. Então, isso aqui vai ser determinante de 4A vezes 3B, que vai ser igual ao determinante de 4A vezes o determinante de 3B. Agora, a segunda propriedade, onde n é a ordem da matriz. Então, eu vou tirar esse 4 e esse 3
de dentro do parênteses. Como elas são matrizes de ordem 2, vai ficar então 4 ao quadrado, determinante de A, 3 ao quadrado, determinante de B. Determinante de A é 10. Determinante de B é 2. Bom, agora nós vamos multiplicar isso tudo. Isso aqui vai dar 160 vezes 18. Mas aí não é para multiplicar. Ele pediu aqui para colocar em potências, né? Então, 16 é 2 à quarta. Bom, vamos transformar isso aqui, né? 16 é 2 vezes 2, 4. 8, 16. 2 à quarta. O 10 é 2 vezes 5. O 9 é 3 ao quadrado. E aí você tem outro 2 aqui. Infelizmente faltou espaço, né? Eu vou colocar aqui embaixo, aqui no cantinho. 4, 5, 6. 2 à sexta. Vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Então, 2 à sexta, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Letra D. Poxa, às vezes a gente está fazendo, né? Sobra só um espacinho. Mas resolvemos aqui o nosso item, tá? E o legal é que a gente não precisou multiplicar, né? Foi só transformando ali tudo em potência. Ficou muito bom. Bom, gente, é isso. Finalizamos aqui mais um bloco. Espero de coração que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu! Bom, é isso, meus queridos. Finalizamos aqui mais um bloco, tá? E agora a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer a troca de material e a gente vai entrar agora no assunto de sistemas lineares. Então não saia daí, segue a vinheta, que daqui a pouquinho a gente vem com mais questões de concursos. Vamos lá! Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula. Meu nome é Lucas Gabriel, tá? Seu professor de matemática aqui do Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver aqui algumas questõezinhas de sistemas lineares da nossa banca IBAD. Então, sem mais delongas, vamos aqui resolver alguns itens. Vamos lá? Começamos aqui com a nossa questão aqui de 2022 da banca IBAD do Espírito Santo. Vamos aqui para a nossa leitura. Considerado que A e B são números reais positivos, calcule o valor de A menos B ao quadrado, sabendo-se que... Aí ele deu aqui as informações. Não iremos partir daqui. Nós vamos utilizar isso aqui como se fossem dados. Não iremos resolver. O que a gente vai partir é desse produto notável aqui. E, gente, questões que envolvem essa maneira, esse produto notável, coisas desse sentido, abram o produto notável primeiro, rearrumem ele, que aí vocês vão ter uma surpresa muito positiva. Nesse caso, a gente vai abrir aqui o nosso produto notável, que é o A menos B ao quadrado. Só um minuto. Aqui, ó. Abrindo o produto notável. Vai ser quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí você pode rearrumar isso daqui para ficar dessa forma. Aqui agora, nós iremos substituir o A mais B ao quadrado, o A ao quadrado mais B ao quadrado por 125 e o A vezes B por 48. Vai ficar 125 menos 2 vezes 48. 48 vezes 2 é 96. 125 menos 96. Resultado, 29. Alternativa letra B.
Então abrimos aqui as nossas questões com uma questãozinha bem tranquila, tá? Da nossa banca base. Vamos continuar. Vamos para o próximo item. Para o sistema de equações lineares, é correto afirmar que. Aí ele fala que esse valor é a solução do sistema, o sistema não tem solução, tem infinitas, ele tem solução e ela é única, e aí depois falando que é a solução do sistema letra A e letra E. Bom, gente, vamos lá. Nesse caso, dá aqui uma dica para vocês. A letra A e a letra E, a gente acaba que não precisa verificar, por quê? Mesmo que elas sejam verdadeiras, elas vão dar duplas respostas, sabe? Porque vamos pensar o seguinte: um sistema ele pode ser solução única, infinitas ou nenhuma. Se o sistema não tiver solução, tudo bem. Então letra B é a resposta. Acabou. Se o sistema tiver solução única, você vai ter duas alternativas que vão estar corretas, que é a letra D, o sistema tem solução e ela é única. E se a solução também for a letra A, então vai bater lá. Então, meio que, se o sistema tiver solução, você vai ter a letra A, a letra D ou a letra E. Você não precisa fazer a letra A, a letra E. Então, nosso caminho aqui vai ser realmente verificar se esse sistema fazer a discussão das soluções. Se o sistema tem solução, se não tem, e por aí vai. Então, o primeiro passo é isso. Tá? Mesmo que se eu verificasse que a letra A é uma solução, entende? É uma solução, eu vou ignorar ela por enquanto, tá? E vou verificar ali a discussão das soluções. Bem? Então, primeira parte aqui é fazer a forma matricial, né? Tirando a matriz. Ou melhor, não vamos para a forma matricial, vamos logo para a matriz incompleta. Fazer o determinante da matriz incompleta. Bom, a matriz incompleta vai ser ó, 1, 1 menos 2. Estou pegando os coeficientes da primeira parte, tá? 2, 2 menos 4. Agora aqui, ó, 1, 3, 4. Bom, esse determinante aqui vai dar zero, tá? Porque você tem linhas proporcionais. Ah, professor, então se eu tiver linhas proporcionais, eu já posso falar que o determinante é zero? Isso aí, pode. Deve, tá? Não precisa fazer a conta aqui. Se você for olhar, se você multiplicar a primeira toda por sei lá, por 2, enfim, aí você ou dividir a de baixo por 2, você vai chegar ali no ponto. Tá, então se o determinante é zero, então você tem um caso de ser infinito ou de não ter solução. Tá, então a gente vai tentar aqui resolver esse sistema, tudo bem? A gente vai, no caso, como as linhas... E a gente olhando ali com mais atenção, né? A gente vê que aqui, ó, essa equação ela é proporcional à outra. Proporcional. Tá vendo? É vezes 2. Se você multiplicar aqui por 2, você chega na de baixo. Então, o que que você tem aqui? Você tem, na verdade, um sistema de duas equações e três incógnitas. Você tem um sistema x mais y é menos 2e igual a 4. E o x mais 3y mais 4z, que é igual a 10. Aqui a gente pode tentar fazer por escalonamento, tentar escalonar. Fazer essa linha aqui, ó. Fazer L2 menos L1. Repete a primeira. Então, ó, aqui vai zerar. Faz a de baixo menos a de cima. Então vai ficar mais 2y. Mais 6z.
mais C. Simplificando, para ficar tudo bonitinho. Pronto. Aqui agora a gente chegou numa seguinte situação. Esse tipo de sistema, ele é infinitas soluções, porque você vai escrever todos eles em função do parâmetro, tá? Você vai escrever aqui então o y em função de z e consequentemente o x em função de z. Então você vai ter ali um conjunto de soluções. Esse é um sistema com infinitas soluções, tá? Então, mesmo aí que a letra a gente pode até ver aqui, ó, essa letra A é a solução, zerando tudo. 4, 8, não precisa fazer a outra. 2 vezes 3, 6. Não, a primeira não é a solução. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8, não é. E a última também não. 3, a última também não. Não é. Se você for testar a última, não bate. Mas a letra A e a letra E, mesmo se elas fossem soluções do sistema, o mais correto seria você colocar aqui o sistema tem infinitas soluções. Tá? Então, letra C. Aqui, gente, eu alonguei, eu tive quase um hiperfoco nessa parte da letra A e da letra E, ele falar que é a solução do sistema e tal, porque eu já vi questões que ele colocava o seguinte, aí já é a minha experiência em concurso, tá? Trazendo para vocês. Ele colocava um sistema, às vezes, infinito e trazia uma solução, falava assim, é a solução, tipo esse texto que tá aqui, ó, é a solução do sistema. E aí, se você pegasse e substituísse, você chegar, pô, legal, é a solução. Então, e aí? E aí que mas o sistema ele era infinito, então ele não era a solução, ele era uma das soluções. Então o erro estava no português, sabe? E aí você tinha que marcar a alternativa que era infinito. Então às vezes acontece isso, tá, gente? Às vezes acontece isso e não tem muito o que fazer não. Por isso que façam essa análise sempre quando vocês forem ver uma questão que for de sistema, tá? Aqui, ó, vamos para mais uma. Vamos aqui para nossa leitura. A alternativa que apresenta os valores de x, y e z que satisfaça o sistema de equações, tá? Tá pedindo para resolver. Agora, uma coisa que a gente pode fazer aqui, que eu acho bem... Cara, você pode resolver o sistema, você fique à vontade se você quiser resolver esse sistema, tudo bem? De repente, você multiplicar a de cima por 2 e a de baixo por algum outro número, de repente você chega ali num outro valor, né? Num sistema ali de equações. Mas algo assim que eu acho interessante nesse caso é você substituir. Como assim? Ele não está te pedindo a soma. Aí foi uma ingenuidade da Banquibad. A gente vai resolver o sistema. Eu vou resolver esse sistema com vocês. Porém, uma ideal seria a gente pegar as alternativas e ficar substituindo. Querem ver? Ó, primeira forma. O ideal que eu digo que seria um mais rápido. Você pega a letra A, que é x igual a 2, y igual a 3 e z igual a 1. E substitui. Isso aqui, esse resultado aqui, ó, 4 menos 3, isso aqui vai dar 2. Então, ó, não serve. Porque ele está falando que vale 4. Aí você vai e testa a letra B. Que é x igual a 2, y igual a 3 e z igual a 3. 2 vezes 2, menos 3 mais 3. Bateu. 2 mais 3 vezes 3 mais 3. 9. 10, 11, 12, 13, 14. 14. Bateu. Agora a última equação. 3 vezes 2 mais 2 vezes 3 menos 4 vezes 3.
6 com 6, 12, menos 12, 0. Então, gabarito letra B. Tá vendo? Então, dessa maneira, a gente foi aí bem rapidinho, tá vendo? Bem rapidinho resolvemos. Agora, e se a alternativa tivesse falado a soma dos valores, né? A soma das coordenadas da solução, se tivesse pedido a soma do x, y, z, ou o produto, alguma coisa assim, que aí não dá para você cartear, né? Que isso aí que se chama carteamento. É ficar olhando as alternativas e ficar substituindo. Se isso não fosse possível, você teria que resolver o sistema. Então, vamos resolver. Você tem o escalonamento, você tem o método de Cramer, você tem vários outros ali. Vamos lá. Bom, agora a segunda forma, resolvendo o sistema. Bom, vamos resolver ele. Sistema 3x3 sempre dá trabalho, tá? Eu vou tomar a liberdade aqui de trocar a primeira equação com a segunda de lugar, tá? Vou colocar a segunda como primeira. Então, 1, 3, 1. Então vai ficar x mais 3y mais z igual a 14. 2 menos 1, 1, 4. 2 menos 1, 1, 4. E a última, 3, 2 menos 4, 0. 3, 2, menos 4, 0. Pronto, só troquei elas aqui de posição. Agora você pode ficar fazendo ali as operações de escalonamento, fazer L2 menos 2 vezes L1, fazer L3 menos 3 vezes L1, você vai utilizar a primeira como parâmetro, tá? Aqui eu estou fazendo escalonamento, tá, gente? Bom, vou multiplicar isso aqui por 2 e subtrair. Então, vai zerar. 2 menos 2x. Menos y com menos 6y vai dar menos 7y. Z com menos 2z vai dar menos z. 4 com menos 28 vai dar menos 24. É isso, você está multiplicando a primeira por menos 2. Então, é menos 28, menos 2y, isso aí menos y, tá. Agora de baixo, vai zerar. Vai ficar vezes 3, né? Então vai ficar menos 9 com 2 vai dar menos 7. Menos 7y. Opa, perfeito aqui para dar uma cancelada. Menos 4 com menos 3 vai dar menos 7. 0 com 14 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Vai dar menos 42. Então chegamos aqui no primeiro. Agora eu vou fazer L3 menos L2. Aqui vai somar, vai zerar o y. Aqui é o oposto, né? Então vai ficar menos 6z. Aqui vai somar o 42, o menos 42 com mais 24, vai subtrair. Vai ficar 18. Vai ficar menos 18. Pronto, agora nós vamos resolver. Escalonamos. Menos 6z igual a menos 18. Z igual a 3. Menos 7y menos z igual a menos 24. Aí fica menos 7y igual a menos 21.
3 vezes 7, 21. Tá batendo, ó, batendo certinho. E a última. Deixa eu botar as contas um pouquinho mais pra cá, tá? Que senão que eu não quero fazer no outro quadro, não. Acho que dá pra fazer essa conta aqui. Só pra eu não usar o outro quadro. Tá vendo porque eu falei com vocês que o melhor seria a gente substituindo? Viu? É o que acontece, cara. Infelizmente, o escalonamento, ele é muito trabalhoso, sabe? Ele é um método que dá trabalho, cara. Tá vendo? Aí você chega na solução. Mas ele é um método trabalhoso, ele é um método aí que você tem que ficar calculando. E as outras opções são quais? São Kramer, que é, desculpa, mas é tão chato quanto fazer determinantes de matrizes 3x3, você tem que fazer várias. Cara, e é isso. Por isso que aqui eu falei pra vocês, ó, a primeira forma, vamos ficar substituindo. Ainda assim é menos conta, né? É menos conta. Aqui os outros, ó, aqui, bem chatinho, né? Mas é isso. Fizemos aqui essa já é a segunda, terceira. Certo. Temos aqui mais um. Vamos pro próximo item. Aqui. IBAD 2019. Vamos para a leitura. Considere o sistema de equações lineares abaixo. A alternativa que apresenta os valores de x, y e z que satisfaz ali o sistema. Tá vendo? Essa daí a gente não vai fazer o quê? A gente não vai fazer o escaloramento, qualquer outra coisa. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é multiplicar essa primeira equação por 4. Vou multiplicar essa primeira equação aqui por 2. Para modificar aqui um pouquinho o nosso sistema. E ficar um pouco mais fácil de fazermos as contas. Tá? Por 4, porque aqui você tem o MMC entre 2 e 4, tá bom? Então vai ficar aqui 2x mais 3y mais 4z igual 48. Agora a outra. 2x, 3y, 4z igual 48. E a de baixo, 2x menos y mais 3z igual a 10. Só confirmando aqui para ver se está tudo certo. Isso aí, 12 vezes 4, 24, 48. E isso daí. E aí, se você for olhar com mais atenção, você vai prever que elas estão duplicadas. Mesma equação. Se são a mesma equação, eu não preciso considerar duas delas, né? Então, nós vamos trabalhar somente com 2x, 3y, 4z igual a 48. E a última, 2x menos y mais 3z igual a 10. Essas vão ser as equações que nós vamos trabalhar. E agora, o sistema ele não tem solução. Isso aqui é falso. Só se a gente der muito azar de ter um sistema impossível aqui. A gente vai ficar testando as alternativas, gente. É isso. Porque a outra opção, tá? Para vocês entenderem, a outra opção seria a gente colocar todo o sistema em função de z, por exemplo. E aí, como ali está falando z igual a 1 e z igual a 3, ali nas alternativas, e substituindo, tá? Então, eu vou fazer dessa forma, que é a forma mais padrão de professor de matemática, né? Mas
Eu já falo aqui para você, se fosse um concurso, eu iria substituir, tá? Eu ia chegar nesse ponto aqui, que eu iria eliminar as frações e eu iria substituir. Tudo bem? Então, ó, 5, 3, 1, 10, 9, 1. Então, ia ficar 10, 9, 4. 10, 9, 4 não dá 48. Tá vendo? Então, já ia para a letra C. 5, 1, 3. 10, 3, 12. Tá vendo? Então, eu ia ficar tentando isso até chegar ali no valor. Tudo bem? E por aí vai. 24, 12, 22. Mas para dar 48. Rapaz. Eu acho que vamos ver qual das soluções que é. Vamos fazer pelo método correto. Aí ia ficar substituindo até chegar ali no resultado. Não tem muito o que fazer, não. Bom, aqui eu vou fazer L2 menos L1. Pode acontecer do sistema não ter solução. Não, ele vai ter solução. Porque aí vai cancelar, né? A de cima vai ficar... Porque para ele não ter solução, ele teria que cancelar todas. Aí vai ficar menos 4y. 3 menos 4 menos z. Menos 38. Tá. Aí agora, como que a gente faz para padronizar as questões? Para colocar tudo em função de z. Eu acho que aqui o melhor é colocar em função de y, né? Deixa eu ver aqui o y. Eu vou colocar em função de y. Com certeza. Fica mais fácil. Vou colocar em função de y, melhor. Então, a gente vai ter aqui z menos z igual a menos 38 mais 4y, troca de sinal. O z vai ser 38 menos 4y. Ó, muito melhor de se trabalhar. E agora, substituindo aqui em cima, vai ficar 2x mais 3y mais 4 vezes 38 menos 4y igual a 48. Faço uma distributiva. 2x mais 3y. Entendeu? Porque eu falei que o ideal é multiplicar, substituindo. 152. Menos 16. Igual a 48. Fica 2x menos 13y igual a menos 104. Sobre 2. Muito bem. E aí, o que nós chegamos nessa conclusão? Vamos lá. Qual é a conclusão que nós chegamos, então, ao analisar aqui esse item? Nós chegamos à conclusão que sim, o sistema, ele na verdade, ele possui infinitas soluções. O x, ele é um número, 3y menos 104 sobre 2, né? Ele dá ali esse valor. Aí o ideal seria você pegar esses valores aqui de y, que estão aqui no meio, tá? O 3, o 1 e o 5, e fazer algumas substituições. Então, se você fizer o y igual a 1, e aí você vai ter aqui os seus valores. O problema é que você está fazendo 3y menos 104. Você teria que ter ali o y um número par. E todos os y para dar 1 dividido por 2. E todos os y ali são dando números ímpares. Tá bem? Então aqui você vai ter um resultado não inteiro. Tá? Ali no x. Por que eu estou comentando isso aqui com vocês? Todos os métodos, toda a resolução que a gente fez estava certinha.
Nós multiplicamos a primeira equação por 4, multiplicamos a segunda por 2, verificamos ali que elas são a mesma equação, tá? Logo, a gente pode trabalhar dessa maneira. Isso aí considera um sistema que é sistema possível e indeterminável, ou seja, ele é possível, mas indeterminável. E a alternativa que apresenta os valores que satisfaz. Então, você deveria descartar o fato do sistema não ter solução. O sistema ele tem solução, ele tem infinitas soluções. Então, você já descarta aqui. E aí você teria que ver qual dessas que bate. Porém, nenhuma dessas alternativas estão batendo. Esse tipo de coisa, infelizmente, acontece, tá? Em concurso. E eu tirei exatamente como estava na prova. O certo seria marcar F. O sistema possui infinitas soluções. O sistema possui infinitos. Então, essa seria a alternativa correta, tá? Mas provavelmente nesse concurso o gabarito deve ser letra E, tá? E fica aqui a minha indignação, mas essa questão deveria ter sido anulada. Se não foi anulado, não tem solução, é errado essa alternativa, tá? E eu trago isso aqui para vocês porque pode acontecer no seu concurso e aí você tem que saber aí o que fazer, né? Às vezes o erro não é você, às vezes o erro é da banca. Bom, eu trouxe mais um item aqui para a gente resolver, tá? Vamos aqui para nossa leitura. Observe o sistema linear de incógnitas A, B e C. Dessa forma, pode-se afirmar que esse sistema... ele está falando que se possui uma única, infinitas e tal. Ótimo. Se você olhar com atenção, e aí agora, ó, forma mais rápida. Se você olhar com atenção e você multiplicar essa equação por 3, o sistema ele vai ficar com a seguinte cara, ó. Aqui perfeito, a gente repete, ó, 8A mais 2B mais 12C. Aqui é a mesma coisa, ó, 6A mais 3B mais 9C. E quando você multiplica ela por 3, ó, 6A, 3B, 9C. Você bateu aqui os mesmos elementos do lado esquerdo da equação. Só que 3 vezes 1, 3. Isso aqui caracteriza um sistema impossível. Então, o sistema não possui solução. Tá? Por que caracteriza um sistema impossível? Vamos lá. Se você tem um lado esquerdo da equação sendo exatamente igual, e você tem A, B e C como variáveis, certo? E um sistema, quando você substitui o valor de A na primeira equação, você tem que substituir em todas, não tem como você ter 6A mais 3B mais 9C numa equação dando 2 e na outra equação dando 3. É o mesmo lado, então tem que dar o mesmo resultado. Se você fizer 6A mais 3B mais 9C, no caso da solução do sistema, tem que dar o mesmo resultado, não pode dar 2 ou 3. Isso caracteriza um sistema impossível, tudo bem? E por conta disso, a gente não precisou fazer toda aquela parte de matriz incompleta, calcular o determinante, tentar resolver o sistema. E aí eu trago para você isso. Dê uma olhadinha, eu acho que essa aula, não só pela questão da matéria em si, mas eu acho que principalmente pelas dicas. Olhem o sistema com calma. Se é um sistema de 3 equações, tenta ver se não tem filas proporcionais, tá? Aqui a gente teve proporcional, aqui a gente teve também, aqui não teve, mas a gente pôde matar ali pelas alternativas, viu que a gente fez rapidinho. Aqui a gente teve também filas proporcionais, e aí ficou muito tranquilo de resolver, tá? Aqui a gente já podia chegar, como chega assim em 2 equações desse modo, que a gente não consegue cancelar todas as letras. É importante fazer isso, né? É porque o sistema ele é infinito, tá? Ele é um sistema infinito. Então a gente já podia marcar aqui que o sistema tem infinitas soluções, porque você vai escrever uma questão em função da outra.
igual essa aqui que a gente fez e que infelizmente estava impossibilitada, tá? Então, a gente tem aí que ter essa noção, porque o concurso você não tem muito tempo sobrando, tá? E resolver um sistema 3x3 dá muito trabalho. A gente viu aí, né? Bom, gente, então é isso. Finalizamos aqui o nosso bloco. Espero de coração que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido até o final, tá? Espero de coração que vocês tenham gostado. A gente tá fazendo essas gravações em off, porque aqui no Rio de Janeiro tá tendo muitas chuvas, tá? E aí, problemas de conexão podem atrapalhar a nossa transmissão. Mas nós não ficamos sem lives. Muito obrigado aí pela presença de todos, tá? Quem quiser adquirir o Matemática Superior, só clicar aqui na descrição para adquirir o curso e falar diretamente comigo, caso você tenha dúvidas. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!